Beleza. Bem, amigos, então é o seguinte, hoje a gente vai falar, vamos falar de máquinas elétricas, né? Nosso assunto de hoje. E, como já foi dito, já foi explicado, né? Já tivemos aula de reatância indutiva, né? Vamos só relembrar, importante a gente relembrar, né? Coisas que já foram ditas. A gente falou aqui sobre reatância indutiva, né? E o que significava aquilo. Então, vamos fazer aqui na pontinha, ó. A indutiva, né, a palavra indutiva, vem de indutor, que popularmente é chamado de bobina. Até aí, é uma história que você já conhece. A reatância indutiva, ela tinha uma proposta, né? Qual era a proposta dela? Era, como já foi falado em outras aulas, a reatância é um valor resistivo, é um valor ômico, de um circuito oriundo de tensão alternada ou corrente alternada. E aí o que a gente pode tirar isso de diferença da resistência comum, que a gente já viu aí em muitos lugares? Que a resistência, nua e crua, digamos assim, ela vem de uma corrente contínua. Quando a gente já viu várias vezes, né? Você já viu circuito com bateria, com pilha, o que acontece ali? Você tem uma corrente contínua. E aí, com a corrente contínua, você tem uma resistência. Aqui é diferente. Por quê? Primeiro que a gente não está trabalhando com corrente contínua mais. Agora é corrente alternada. Então, ó, agora é ICA, corrente alternada. E aí, para eu ter uma corrente alternada, o meu circuito ele não pode ter nem bateria nem pilha. Porque pilha e bateria são fontes de energia contínua. Eu vou precisar ter o que aqui de tensão? Uma rede elétrica, que é a rede da sua casa. As tomadas, as lâmpadas. E ali, o que vai acontecer? Quando o circuito ele recebe uma tensão e uma corrente alternada, ele gera um valor ômico, que a gente está fazendo uma comparação à resistência. Só que agora você não chama mais de resistência, esse nome não vale mais para tensão alternada, você vai chamá-la agora de reatância. É a palavra que vai substituir a palavra resistência, que a gente já viu aí em vários outros assuntos. E aí, na aula passada, a gente viu reatância indutiva, aonde eu dizia que XL, quem lembra, hein? Quem lembra? Lá nas videoaulas tem lá. Quem lembra da fórmula do XL? Vamos ver se alguém lembra. Fala aí, Felipe, Júlia, Enzo, Andrei, alguém lembra da fórmula? É parecida com essa aqui, mas não é. É parecida. Pode tirar os microfones, gente. Vamos conversar um pouco. Não me deixa sozinho. Alguém lembra, não? Lembra que tinha um 2 aqui, ó? 2π FL. Tá lá na videoaula. 2π FL. E o que significava essa fórmula? É a fórmula que resultava no valor da reatância indutiva, XL. Reatância é o X, o L é referente ao valor do indutor. Agora, hoje, a gente vai falar de uma outra reatância, que é diferente dessa, que é a capacitiva. Existe diferença? Sim, claro que existe. Primeiro, que a reatância indutiva, a gente trabalha com o circuito com bobina. Vou fazer aqui embaixo, ó. Uma corrente alternada, uma resistência, e aí vinha uma bobina. Ó, esse é o circuito base de uma reatância indutiva. Da reatância capacitiva, olha só, é bem parecido, né? A gente vai ter aqui, ó, uma corrente alternada, uma resistência, e aí entra um
capacitor. Em vez de ter um indutor, agora você vai ter um capacitor. Este capacitor será o responsável, o componente responsável para que você possa calcular a reatância capacitiva daquele circuito, que é, novamente, repetindo, é o valor ômico do meu circuito alternado. Ok? Bom, aí a gente tem a fórmula, né? Tá aqui, ó, já está aqui na cara do gol. XC, que é reatância, que é o X, C, capacitiva, tá? O X é a reatância e o C, capacitiva, a reatância capacitiva. Será igual a 1 sobre 2πfc. Olha como é que é a fórmula do XL, é bem parecido. O que vai mudar vai ser o C, né? Que aqui era indutor e aqui agora será capacitor. Percebe que eu estou usando a fórmula invertida? É como se eu tivesse colocado o 1 aqui em cima e tivesse trocado o C, né? O L pelo C, o C pelo L. É bem mais ou menos isso mesmo, tá? A ideia da fórmula é isso. Por quê? Porque os capacitores, eles são componentes eletrônicos que têm, né, por si, uma característica de serem filtros, né, armazenamentos de energia. Eles fazem a filtragem da onda. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, imagina aqui a minha onda, né? A onda é senoidal. E o que o capacitor faz no circuito? Ele vai fazer de tudo para que essa onda ela fique estável. Ela tenha sempre o mesmo valor. Para não acontecer isso, ó, tá vendo? A onda ficar toda ela sem valor, né? Ó, o valor sobe, desce, percebe? E aí, o que acontece? Você vai vir aqui e vai usar um capacitor para filtrar isso, para equalizar esse valor da corrente alternada. Bom, então, temos aqui a fórmula, ó, vou sublinhar aqui, vou envolver XC igual a 1 sobre 2πfl. Vamos lá, 2π, o π, novamente, né, aquele famoso valor universal. Vamos usar o 3,14. Deixa ele lá. O F, já falei isso na aula de indutor, mas aqui vai ser a mesma coisa. O F é quem? Não é a frequência da onda? Essa frequência da onda é o seguinte, ó. Ela valerá 60 Hz ou 120 Hz. Se a questão não te der o valor da frequência, só pode ser uma dessas duas, se ela não te der o valor. E como é que eu vou adivinhar? Né? Vamos lá. Para ela ser 60 Hz, a sua tensão terá que ser de 100 a 127 volts. Tá? Para eu ter uma frequência de 60 Hz, a minha tensão alternada, que é a tensão que está alimentando o circuito, tem que variar de 100 a 127. E para ser 120 volts, ela tem que variar de 200 a 220 volts. Tá? Então, esses são os parâmetros, os valores de parâmetros para que a gente possa resolver a questão. Tá? Então, está aqui, ó, frequência, são esses valores que a gente vai precisar. E o C é o valor do capacitor. Simples, nada mais, nada menos do que isso. A unidade de medida dos capacitores, quem lembra disso, ó, é o F, né? F de Faraday. Ó, só para lembrar, Faraday. Podendo trabalhar com micro, mili, nano, tá? Mas isso a gente vai fazer aqui no exercício. Meus amigos, todo mundo aí falando, tá? Ok até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa fórmula, a esse resuminho aqui? Sim ou não? Professor, poderia repetir a parte da capacidade?
Da Capacitância. capacitância. Sim. Sim. Então, a capacitância é o seguinte, um capacitor, ele tem como característica filtrar a corrente. O que, que a gente chama de filtrar a corrente? Filtrar é fazer com que aquela corrente naquele circuito, ela se mantenha num valor constante, mesmo ela sendo alternada. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor, você foi medir a sua corrente na tomada, deu 9,7 volts, 9,7 amperes. Um exemplo. Sendo que, na sua tomada, a sua tomada ela é projetada para atingir, no máximo, 10 amperes, se for uma tomada comum. A gente já falou isso na de instalação, a famosa TUG, tomada de uso comum. Então, o que acontece? Quando eu altero muito, quando eu alterno muito esse valor da corrente, quando é que isso acontece? Com descarga elétrica, com instalação instalações mal feitas, com gatos, isso também é muito comum, que são tensões clandestinas, onde você não tem controle dessa tensão, se é alta, se é baixa, se ela é interrupta, se não é, você não sabe. O que te interessa é que está chegando ou corrente na sua casa. Mas, de acordo com a tensão, a corrente que passa no seu circuito, ela pode oscilar demais. E aí, o que os capacitores fazem, atuam nos equipamentos eletrônicos? Eles vão fazer o seguinte, ó. Eles vão fazer com que essa corrente que está vindo da sua rede, ela seja mais estável. Por isso que eu fiz aqui, mais ou menos, ó. Aqui, nesse ponto, eu tenho um valor de tensão. Vê se você consegue enxergar lá em cima. Aqui, eu tenho um parecido. Mas lá em cima, percebe que a corrente aumentou aqui de um intervalo de tempo? Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, provavelmente o seu equipamento eletrônico ele vai danificar, ele vai sofrer alguma coisa, vai queimar algum componente, vai parar de funcionar, alguma coisa vai acontecer. Então, essa oscilação não pode existir. Ela pode existir? Pode, mas que não seja tão abrupta dessa forma. E aí, para isso que os capacitores servem. Tirei tua dúvida? Sim ou não, Enzo? Sim, conseguiu, professor. Muito obrigado. Beleza. Bom, então vamos lá. Quem quiser tirar um print aí, aproveita. Aproveita o print para ficar legal. Professor, a aula está sendo gravada, né? Oba, tá gravado assim. Estou gravando. Ah, então tá, tudo bem. Tá? Depois eu coloco lá na sala e vocês veem depois com calma. Tá, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos passar então para um exemplo, né? Lógico, a gente só consegue entender bem assim claramente quando se tem um exemplo. Então vamos ver esse aqui. Bom, eu tenho aqui um circuito simples, básico. Aí vamos lá, vamos para os detalhes. Os detalhes é que são importantes. Ó. Eu tenho aqui uma tensão alternada ou contínua? Hein, amigos? A tensão que está entrando aqui, ó, pela simbologia, é contínua ou alternada? Continua. Quem falou contínua? Enzo? Eu. Andrei? Olha É. só, olha a simbologia aqui, ó, no Ah, círculo. Tá vendo aqui a onda? O que sim. essa onda representa? Corrente Alternada. Caramba. alternada. Alternada. Então, o que eu posso dizer só de olhar a simbologia? Significa que esse circuito está conectado, está ligado, né, à rede elétrica. Porque só de olhar essa simbologia aqui, eu já posso definir que esse circuito ele está ligado diretamente numa tomada. Essa é a ideia da simbologia. Beleza. Aí aqui a gente tem uma corrente, né, que partiu daqui e vai dar a volta no circuito todo. Ok, até aí, normal. Temos uma resistência.
essa resistência aqui, neste momento aqui do nosso estudo, ela não vai ser tão importante. Depois eu vou te mostrar o porquê que ela está aí, tá? Mas ela existe. Deixa essa resistência aqui. E aí chegamos no capacitor. Tá ele aqui, ó. Com a simbologia dele, o C e o XC aqui, por enquanto ele está aqui só por estar. Bom, o que ele me informa, né? A questão me diz que a tensão que está sendo aplicada aqui é de 120 volts. E diz que aquele capacitor ali, ele é de 3 microfarad. 3 microfarad. Então, vamos lá. O que a gente pode calcular aqui? O que a gente consegue fazer nesse exercício? Bom, a gente vai conseguir achar a reatância capacitiva, que é o valor ôhmico do circuito, e também a gente vai precisar achar a corrente do circuito, que é o IT. IT, que é essa correntezinha que está aqui passando, tá vendo? São as duas grandezas que são importantes para mim no funcionamento desse circuito de reatância capacitiva. Então, vamos nessa. Deixa eu só pegar minha calculadora. Espera aí, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Muito bem, amigos, vamos nessa. Bom, vamos lá. Primeiro passo é achar o XC. Vamos fazer aqui, para poder ter espaço para fazer o resto. Ó, vamos achar o XC. Vamos nessa. Então, qual é a fórmula? Estava no slide anterior. Dita para mim aí, alguém, ou todos. Dita a fórmula. XL igual a Não, 2 XL não, XL não. XC, C. O L foi aula passada. Vê aí, fala aí. XC igual a 1 dividido por 2π Isso. FC. Isso aí. 2π FC. Muito bom. Então, vamos lá, continuando. Ó. XC será 1 sobre 2 vezes π, 3,14, vezes F. Aí que vem aquele detalhe que eu falei. Eu coloquei uma margem lá de 100, não foi isso? A 110 volts. Sendo que o exercício, professor, me disse aqui 120. Aí você pode parar e me perguntar. Primeiro, ele não deu F, e a margem que eu tenho lá na explicação é de 100 a 110 volts, a frequência vale 60. E de 200 a 220, de 100 a 127, né? Vale 60. E de 200 a 220 vale 120. Então, baseado naquela tabelinha lá, esse F aqui vai estar valendo 60, não é isso? 60. Percebe que não foi dado aqui na questão, mas você precisa saber que o F depende do valor da tensão aplicada. Vezes C. Quem é C? 3 micro. Ó, amigos, seguinte. 3 microfarad. Eu posso colocar 3 micro aqui na fórmula? Posso. Não tem problema. Desde que você não esqueça desse micro na hora de calcular. Isso você não pode esquecer. Vamos lá, vamos relembrar a eletricidade. O micro vale quanto? Quanto vale o micro? Professor, acho que era menos 6 elevado a 6. Espera aí, mais ou menos. Repete, Natália. Repete o que você falou. Seria o número 3 elevado ao menos 6? Não, não é o 3. Todo e qualquer submúltiplo é sempre 10 elevado a alguma coisa. Agora sim, vai. 10 elevado a quanto? O micro?
acho que Ajuda. sei não. Ah, não lembro, professor. Vamos ajudar, gente. Quem lembra quanto vale o micro? Andrei menos 8, né não, Andrei? Que é isso, gente? 4. Vocês esqueceram, não. Não é 4, não. Vocês estão falando quase todos aí, mas não falou o que tem que ser. 10 a menos... 6. menos 6. Exato. Muito bem, então, repetindo, você pode colocar aqui o 3, lembrando que esse 10 a menos 6 tem que vir junto com ele. Então, vamos colocar ele aqui. 3 vezes 10 a menos 6. Vai ficar uma conta meio que doida, mas é assim. É desse jeito aqui. Bom, se você tiver aí uma calculadora científica, você consegue fazer essa fórmula aí direto, tá? Usando parênteses, certinho, você consegue. Se não, vamos fazer devagar, porque senão você pode errar, com certeza, porque é muito número. Vamos lá, vamos resolver só a parte de baixo. Para evitar bololô aqui nos números, deixa o 10 a menos 6 aqui quietinho na dele, depois a gente fala com ele, tá? Vamos calcular só a parte numérica. Vamos lá. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 3. Tá? Só fiz a multiplicação dos números, deixando a potência para lá. Tá? Depois eu falo com ela. Vamos lá. 1130,4 vezes 10 a menos 6. Tudo bem até aí, né? Ó, vou pular para cá. Ó. Para cá. Beleza. Então, XC será. Bom, temos duas maneiras de resolver isso aqui, amigos, da seguinte forma. Ou você usa um conceito simples da matemática, que trabalha com potência de 10, ou você passa esse 10 a menos 6 para decimal. Tem essas duas possibilidades. Professor, qual é a maneira matemática de se fazer isso? Vamos lá. Alguém consegue matar essa charada da potência aqui? O que eu posso fazer com esse 10 a menos 6 que está no denominador? Quem lembra? Tem alguma coisa que eu posso fazer para facilitar essa conta aqui? Alguém consegue me dizer? Quem é bom de matemática? Professor, eu acho, não tenho certeza. Se Ah, você jogar esse número para cima, o expoente fica positivo. representou agora, hein? Natália mandou ver, ó. Esse 10 a menos 6, eu posso jogar ele para o numerador, desde que esse sinal troque, tá? Se ele fosse positivo, ia subir negativo. Se ele aqui está negativo, ele vai subir positivo. Então, amigo, é muito mais fácil, né? Fica mais fácil de realizar a conta. Então, vamos lá. Ficaria 1 vezes 10 elevado a 6, positivo, dividido por 1130,4. 1 vezes 10 elevado a 6 é 10 elevado a 6. E 10 elevado a sexta potência, ó, 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 6 é 1 milhão. Você vai de 3 em 3 zeros. Então, aqui em cima ficou 1 milhão. 10 elevado a 6 é 1 milhão. 1 milhão dividido por 1130 é a conta que a gente vai fazer. Então, quem tiver aí com a sua, pode fazer. Ó. 1 milhão, 6 zeros, hein? Não esquece. Dividido por 1130,4. E aí, a gente chega à conclusão de que a nossa reatância capacitiva é de 884,64
ohms. Lembra que eu sempre falei aqui desde o início da aula que a reatância é o valor ôhmico. Se eu estou dizendo isso, é porque a unidade tem que ser ohms, a mesma da resistência, tá? Então, XC é igual a 884,64. O que foi, Júlio? Você está esticando aí, eu não estou entendendo o que você está fazendo. 884,64. Muito bem. Bom, então, XC resolvido. Vamos achar o IT, que é o que falta, tá? Então, vamos lá. O IT, nós vamos usar a base da fórmula da lei de Ohm, que todo mundo sabe. Quem lembra? Não é V sobre R? I é igual a V sobre R. Sendo que aqui não tem R, apesar de ter esse R aqui, ó, mas esse R, primeiro que ele não teve nenhuma referência aqui no meu cálculo. Não vai ser esse R que eu vou achar a minha corrente, não é com ele. Na realidade, vai ser V, em vez de ser R, vai ser o XC. Beleza? Então, ó, V sobre XC. O nosso V já está aqui. 120 dividido pelo XC que eu acabei de achar. 884,64 igual. Vamos ver quanto dá? 120 dividido por 884,64. Então, nós vamos ter aqui neste circuito 0,13 amperes. Pô, só parece pouco. Nem sempre. 1 ampere já é uma coisa um pouco. Você já sentiu um choquinho de 1 ampere? Então, nós chegamos à conclusão que esse meu circuito tem quase 1K de resistência ohmica, né, de reatância capacitiva, e 0,13 amperes. Print na tela, ou copia, quem está copiando, né? Vai copiando aí, amigos. Quando vocês disserem foi, eu mudo para deixar um exercício para vocês fazerem. Pode ir, professor. Pode ir? Pode ir, pessoal? Então, vamos Pode, lá. depois Pode. coloca o print no grupo. Ah, beleza. Mensagem. Beleza. É. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar aqui... Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui para o... Deixa eu manter. Vou botar aqui outro slide. Deixa eu voltar aqui. Ó. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer aqui um circuito, tá? E você vai calcular o XC e o IT, tá? Eu vou escrever aqui para ficar fácil de vocês fazerem com calma, tá? Essa é a tarefa do dia. Ó, vamos lá. Tem aqui novamente aquela resistência R, que a gente já viu, mas deixa ela lá por enquanto, não vamos mexer. Sendo que agora, olha o que eu vou fazer aqui para complicar a vida de vocês. Eu vou botar aqui um capacitor aqui. Vocês desenham bonitinho aí, tá, pessoal? É porque desenhar no computador aqui, ainda mais com mouse, é brabo. Bom, aqui eu tenho C1 e aqui C2, tá? Vamos lá. Essa minha tensão aqui é de 105 volts. O capacitor 1 vale 6 microfarad. E o capacitor 2 vale 15 microfarad.
você vai precisar achar o XC e o IT. Ok? Bom, calma aí. Tá faltando. Esse é um. Esses mesmos dados, tá? Com esses mesmos dados, você vai fazer este outro circuito. Você vai perceber uma diferença, claro. Ó. Pronto. C1 e C2. Então, vamos lá. Você vai fazer essa tarefa aqui, vai depois tirar foto, como sempre, e jogar lá na atividade, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para ficar bem fácil de entender. Essa aula gravada aqui, eu vou colocar agora, assim que terminar, eu vou colocar agora em uma atividade lá na sala de máquinas, e nessa mesma sala você coloca esse exercício. Nessa mesma atividade você bota esse exercício, tá? Bom, então vamos lá. Tenho tensão de 105, capacitores, um vale 6, outro vale 15, e você tem que achar XC e IT. A diferença é que aqui os capacitores estão em paralelo e aqui eles estão em série. E aí você vai tentar aí bolar, né? Bolar não, você vai buscar aí nos seus estudos como é que eu irei calcular o meu XC com 2 capacitores. Eu fiz um exemplo com um só. Como só tinha um, eu só vou calcular com base nele. E quando eu tenho 2, o que eu preciso achar aqui antes de mais nada? Alguém consegue matar essa charada? O que eu preciso fazer entre eles para depois começar a calcular o que eu preciso? Quem consegue aí matar essa aí? O que eu preciso fazer aí primeiro? Ninguém lembra? Ó, por exemplo, um exemplo, hein? Eu tenho... Ih, muito feio. Tá, só para exemplificar. Eu tenho um R1 e um R2. O que eu tenho que fazer aqui para achar o R? Quando eu tenho 2 resistências em série, o que eu faço? Soma. Soma. Na resistência, soma. E na capacitância? E na capacitância? Multiplica. Exatamente. Você vai lembrar do seguinte, ó. Como eu tenho 2 capacitores, eu tenho que achar a capacitância deles, que seria mais ou menos a resistência dos 2 resistores ali embaixo. Para depois, sim, eu jogar esse valor na fórmula do XC. Só que com uma diferença. Se as 2 resistências em série eu tenho que somar, a mesma coisa eu vou fazer para os capacitores em paralelo. A fórmula é invertida. Olha só. Para resistores em série, soma. Para capacitores em paralelo, soma também. Percebe? É invertido. E para capacitores em série? Aí é o equivalente a resistores em paralelo. Lembra da fórmula dos resistores em paralelo? Não é o produto dividido pela soma deles? A mesma coisa você vai fazer isso, só que para os capacitores. E aí, achando esse resultado, aí você começa a fazer o que eu fiz aqui para vocês. Acha o XC, depois acha a corrente. Dá para fazer, amigos? Isso aqui isso é desafio, tá? Não é para eu fazer aqui, não. Você vai tentar fazer, joga lá e eu vou corrigir. Esse trabalho vale ponto que eu vou colocar lá. Beleza? Fechado? Ok. Deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho. O Felipe tá aí, vai dando oi aí, pessoal. Felipe, Enzo e Joana. Presente. Tô aqui, Presente. Beleza. Natália, Júlia, Andrei aqui presente. Andrei professor. e Natália. Oi. Beleza. Presente. Tá ok. Beleza, amigos? Então, ó, bota lá, eu vou colocar a aula lá na atividade e você bota esse exercício lá. Show?
Ok. Show, professor. Ok. Valeu, meus amigos. Boa tarde para todo Valeu, mundo. professor. Valeu, professor. Bom estudo. Até a também, próxima. professor. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima, professor. Valeu, um abraço.